Uma coisa é se o Botafogo pegasse o Madureira, outra coisa é se o Botafogo pegasse o Bangu. O Botafogo vai pegar o Flamengo. Só que é aquilo, o Flamengo tem um elenco recheado, tem um elenco que tem grandes alternativas. O nosso elenco, ele não tá no mesmo nível. Desesperador. Tava secando, né? Torcendo pro Nova Iguaçu. Cara, o time do Nova Iguaçu é medonho. O jogo contra o Flamengo vai aquilo que tiver que acontecer. Não sei o que o torcedor está pensando sobre isso, é minha opinião, respeito as opiniões de todos, mas... A nação Flamengo classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca. E teve gente que achou que o Flamengo iria ser rebaixado. Tá de brincadeira, hein, nação? Isso aqui é Flamengo. Nação, vamos acompanhar aqui as reações e os comentários aí dos botafoguenses, sabendo que agora o adversário deles na próxima fase do Campeonato Carioca é o Flamengo. Olha, tem gente aí que já bateu em desespero aí porque o Botafogo não vai poder jogar com o time titular. Tem gente aí que assumiu que torceu para o Nova Iguaçu assistir o jogo do Nova Iguaçu completo. Olha, isso é secador, hein? Acompanha o vídeo até o final e deixa o seu comentário. Link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? O Botafogo não. O Botafogo ele é tão azarado, né? Nós temos uma coisa tão louca que o Botafogo ele fica em primeiro e ele se fode. E eu não me falo se fuder porque é medo de adversário, né? Não é isso, irmão. É o desgaste, né? Uma coisa é se o Botafogo pegasse o Madureira. Outra coisa é se o Botafogo pegasse o Bangu. O Botafogo vai pegar o Flamengo. Calha do Flamengo fazer um início de estadual ruim com o Sub-20 e os caras ficaram em quarto lugar. Com isso a gente vai ter Botafogo e Flamengo. Ganhando, perdendo ou empatando, o Botafogo ficaria em primeiro lugar. Mas é aquilo, o Botafogo vai jogar contra o Flamengo pisando um pouco no freio, fisicamente, porque tem que pensar no combustível para Botafogo e Nacional de Potosí, e vai jogar contra o Nacional de Potosí também, né, pisando um pouco no freio, porque vai estar jogando a quase 4.000 metros de altitude. E muito provavelmente não vai colocar time reserva, né? Vai alternar, claro, mas... Porra, se colocar time molecada assim contra o Flamengo, pode dar problema, né? Eu acho que seria uma exposição muito grande para esses moleques. Porra, um jogo contra o Flamengo, em que você pode perder por um placar elástico, né? Eu acho que tem que entrar o time principal ali pra competir, irmão. Aí não vai ter muito o que fazer. O Botafogo vai ter que colocar ali peças, não vou dizer que todas as peças como titular, mas pelo menos uma parte interessante. E dias depois, né, dessa partida, na quarta-feira de cinzas, o Botafogo estará, e não só o Botafogo, eu também estarei, né, na Bolívia, Botafogo e Nacional de Potosí. Tem jogo importante depois de enfrentar o Botafogo, eles têm o jogo da Recopa Sul-Americana. Eles vão enfrentar o Lanús, né, o primeiro confronto desse duelo aí. Então eles também têm jogo que vale mais do que a quartas de final do Carioca. Só que é aquilo, o Flamengo tem um elenco recheado, tem um elenco que tem grandes alternativas. O nosso elenco, ele não está no mesmo nível. Não dá para dizer que está. Então, mesmo que o Flamengo coloque uma equipe alternativa, ele vai continuar tendo um time muito qualificado. É o que é, cara. É o que é, não tem para onde para você, não, eu vou arriscar tudo contra o Flamengo e dane-se o jogo contra o Potosí. Pô, isso não existe. Não tô dizendo que você tá falando isso, mas é só para realmente deixar muito claro assim, o jogo que importa é agora contra o Fluminense e depois contra o Potosí. No meio do caminho você tem o Campeonato Carioca. E aí você dá uma alternada aí, coloca jogadores que estão mais descansados, enfim, dá a oportunidade desses atletas se provarem, né? Porque no fim das contas tem isso também. O Felipe, então tá tudo bem levar a sacolada do Flamengo? Cara, primeiro que não tem como você cravar uma coisa dessa. Futebol é jogado, no fim das contas, né? Não tem essa de você simplesmente cravar que o Flamengo vai dar uma sacolada no Botafogo. Quantas e quantas vezes a gente foi enfrentar o Flamengo com times, nosso time, muito, mas muito inferior ao que a gente tem hoje. A gente achava que a gente ia ser atropelado pelo Flamengo e isso não acontecia. O jogo era parelho pra caramba, jogo duro, difícil, vitória por um gol de diferença dos caras várias e várias vezes. Porque o futebol é jogado, cara. O futebol é dentro das quatro linhas. O que a gente precisa ter contra o Fluminense no meio de semana, contra o Flamengo no fim de semana, contra o Potosí na outra semana e assim por diante, é um time que tem capacidade de competir, ofensivamente e defensivamente. Eu assisti, nossa senhora, sabe que jogo eu assisti? No sábado à noite? Nova Iguaçu e Portuguesa, cara. Acho que foi um dos piores jogos que eu vi em toda a minha vida, assim, desesperador.
tava secando, né? Torcendo pro Nova Iguaçu. Cara, o time do Nova Iguaçu é medonho. Fala assim, pô, não é possível, cara, que tem uns caras tão ruins assim. Que reuniram os piores jogadores do mundo e colocaram no Nova Iguaçu. Fala assim, cara, não tem condição, mano. Cara, eu vi até o final esse jogo. Comecei a ver ali com uns 20 minutos e fui assistindo até o final. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Paguei todos os meus pecados. Ó, passamos aí dos mil... Tá vendo? Eu falo pra vocês deixarem o like. Então é importante, o Botafogo tem a obrigação de passar do Nacional de Potosí, não dá pra gente flertar em ter um time cansado nesse jogo na altitude. Não tem como. Então o jogo contra o Flamengo vai aquilo que tiver que acontecer. Não sei o que o torcedor tá pensando sobre isso, é minha opinião, respeito as opiniões de todos, mas focar no Campeonato Carioca não dá. E, cara, vamos pro pau, cara. O Flamengo também não deve colocar, talvez, a sua força máxima. Não acredito isso. Porque o Flamengo vai ter, na outra quinta-feira, uma final de uma Recopa Sul-Americana, um dia a mais, não sei se é na altitude, é na Argentina, mas eu não sei o que o Flamengo vai fazer. Pode colocar os seus principais jogadores no banco de reservas e tal, para eles entrarem no segundo tempo, mas a gente tem um compromisso que é muito mais importante, um compromisso que é fundamental para a nossa temporada, esse jogo na altitude. Então, o jogo contra o Flamengo a gente tem que tratar como ele tem que ser tratado, um clássico importante. Se a gente passa pelo Flamengo, a tendência da gente já estar na final do Campeonato Carioca é muito grande, a gente pega um time pequeno em 2 jogos, o Botafogo vai ter um jogo no Newton Santos e um fora de casa, então dá para você conseguir uma classificação para a final do Campeonato Carioca, mas não pode ser o jogo para você se matar, não dá pra gente se matar contra o Flamengo. Ou você pouparia todo mundo contra o Fluminense, que eu acho que ninguém vai querer fazer isso no jogo de Campeonato Brasileiro, porque você teria que poupar em uma dessas 2 partidas, ou contra o Fluminense ou contra o Flamengo. Eu vejo melhor poupar contra a equipe do Flamengo. E vai ter gente falando aqui nos comentários, nossa, já tá falando em poupar? Tô. Não tem, humanamente é impossível jogar 3 partidas em uma semana com a mesma intensidade, sendo a última partida numa altitude de 4.000 metros. Tá aí, nação, essas foram as reações dos botafoguenses. Eu acho que vai ser quase que impossível o Botafogo colocar um time titular contra o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo também não vai colocar o time titular dele contra o Botafogo nessa quarta de finais aí do Campeonato Carioca, porque o Botafogo vai jogar a partida mais importante até o momento do ano para o Botafogo, né? Da temporada para o Botafogo, que é esse confronto aí contra o Potosí, se eu não me engano, né? Potosí, pela Copa Libertadores da América, e é na altitude. Então o Botafogo provavelmente vai vir ali com um time bem misto, ou reservas ali, não vai vir com o time titular contra o Flamengo, isso é uma certeza. Nação, o próximo jogo do Mengão é contra o Vitória, tem que ganhar a qualquer custo, tem que fazer ali 1-0, gol de canela, não importa se vai jogar bem ou não, o Flamengo nesse momento no Campeonato Brasileiro precisa da vitória e não será um jogo fácil, hein? Sabemos que no Barradão não é fácil jogar contra a equipe do Vitória, apesar que não é um elenco bem recheado de grandes jogadores, mas o pessoal contra o Flamengo jogam como se fosse uma final de campeonato. A torcida deles geralmente lotam lá o Barradão, então não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo simples. O Flamengo tem que ir atento, tem que ir com bastante vontade, bastante garra e quem sabe fazer uma boa partida como foi contra a equipe do Sampaio Corrêa. Apesar que o Sampaio Corrêa é um time bem fraquinho ali, com todo respeito, mas o Flamengo fez uma boa partida e pelo menos mostrou estar um pouco melhor fisicamente. Nação, coloque seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.